Bem-vindas e bem-vindos ao QueijoCast, o podcast do campus Curitiba da UTF-PR. Eu sou a Aline Nunes. E eu sou a Franciele Lacerda. E abril é o mês da conscientização sobre a doença de Parkinson. Aqui na UTF-PR Campus Curitiba, nós temos um projeto de extensão chamado Estímulo na área do Parkinson e memória. A nossa convidada para falar sobre o estímulo e sobre Parkinson é a professora Kátia Prus, do Departamento Acadêmico de Física. Bem-vinda, professora. Obrigada, boa tarde a todos. Mas, antes de falar sobre o Parkinson, a gente vai conhecer melhor a professora Kátia no nosso quadro Quebra-Gelo. Roda a vinheta. QueijoCast! Bom, professora, no nosso Quebra-Gelo, hoje eu vou começar com um assunto bem aleatório, mas que eu gosto. Estava falando antes sobre esse assunto, antes da gente começar a gravar, sobre perfumes. Qual é o seu perfume preferido? Ou os perfumes? Olha, você fez uma pergunta difícil, na verdade, mas eu não gosto de perfume muito forte, mas um perfume mais adocicado, né? Então, um perfume que seja mais suave, né, mesmo adocicado, mas não seja aquele perfume que você passe e fique inalando, fica, né, Que deixa um rastro. Não consigo, na verdade, porque eu tenho rinite, e daí se eu passar um perfume, uma coisa muito forte, eu começo a espirrar. Mas não teria um perfume, assim, específico, na verdade. Mas esse estilo. E você, Franciele? Eu gosto de coisas doces também. Eu ganhei um body splash de aniversário de flor de cerejeira, né? Porque eu adoro coisas asiáticas. E ele é incrível, ele é docinho também. Eu gosto de cítricos e doces. Eu sou mais variada. Depende do meu humor. É? Que bom, isso faz bem, na verdade, a gente mudar, isso faz bem para a memória, né? Quando você muda algumas coisas, você ativa outras áreas do cérebro. É bom saber. E séries, você assiste séries? Qual a sua série preferida atualmente? Olha, Franciele, vocês estão fazendo uma pergunta meio complicada, para quem tem uma vida meio agitada, filme, né? Pode ser filme também. Olha, na verdade, assim, em função de algumas coisas, eu acho que... Sabe que eu não sou muito ligada à televisão, na verdade, em séries, assim, né? Faz muito tempo, até filme, na verdade, que eu não assisto, assim, né? Mas acontece. Eu sei como é, eu já passei por essa fase. Eu acho que é uma fase que a gente tem que meio que se concentrar naquilo que a gente consegue fazer, né? E o que eu gosto mesmo é esporte, né? Eu faço natação, né? E faço academia também, né? Então, natação é uma coisa que me relaxa bastante. Então, o momento de relaxamento, para mim, é bem importante. Assim. É o meu esporte preferido também. A Aline nadava um monte mesmo. Eu amava. Já eu tenho pavor. Não gosto de ter medo de água. Ah, não, eu ia dizer para você, na água eu consigo ter ideias fantásticas. Assim, eu consigo... E é o momento que é meu, sabe? Acho que o momento que a gente passa, como a Aline falou, que é o momento que você tem que fazer muita coisa, o momento que é seu, assim, é... É só seu, é só pra você. Daí eu falo assim, ninguém vai me chamar, ninguém ninguém vai... Especialmente na piscina, não tem telefone, não tem celular. Então, mais ou menos assim. E se você pudesse aprender uma habilidade, qualquer habilidade, qual seria? Olha, eu sempre quis aprender a costurar, sabe? Acho que se eu fosse aprender uma habilidade, eu acho que eu ia aprender a costurar. Costurar, abordar eu comecei, mas aí não tive muita paciência. Mas acho que costurar, tipo, um botão, coisa básica, né? Uma barra, eu acho que eu faria isso. E você, Fran? Eu acho que algum idioma. Coreano. Acho que... Eu não sei, outro. Talvez mandarim. Mandarim. Dá uma variada também. A gente teve um professor do departamento que foi aprender mandarim. E eu agora vou fazer uma confissão. Eu tenho uma senhorinha que mora em mim e eu sei costurar, bordar, crochetar e tricotar. Nossa! Atualmente não consigo fazer quase nada, mas a senhorinha que mora em mim gosta dessas atividades manuais, que são muito boas também. Eu tô no pique da professora, eu não sei costurar um botão. Se eu precisar costurar algo, vai ser na base da cola. Ou pedindo para alguém, ou levando para alguém ajudar, né? Mas é uma coisa boa, né? Porque acho que é um momento... Se você conseguisse, né, Aline, fazer alguma coisa, acho que seria, né, uma dedicação bem gostosa, É muito relaxante, né? é muito bom. E eu falei da senhorinha que vive em mim, e agora eu vou perguntar, quando você era criança, professora, o que você gostaria de ser e como que você acha que a sua criança lá de trás olha para você hoje? Olha, eu falei até num podcast que eu participei, eu sempre quis ser professora, incrível, né? Acho que eu tinha uns 8 anos, assim, um pouco mais, assim, eu já começava, né? E é interessante, eu estava tentando lembrar esses dias, eu acho que realmente o que eu fazia no passado, eu gosto muito do que eu faço hoje. Eu sempre cuidava, né? Tipo, cuidava do meu irmão, que era menor, né? Qual a diferença de idade?
quase 7 anos, 6 anos e pouco, né? Então, ele me acompanhou bastante, né? Meu irmão mais velho, ele tem 1 ano e um pouquinho de diferença, daí a gente brigava muito, né? Porque é a Sim. faixa etária que você briga muito, né? Então, assim, e sempre gostei de cuidar muito, né? Então, assim, tanto é que quando eu escolhi enfermagem, foi para isso, né? Para cuidar das pessoas, né? Então, eu gosto muito de cuidar dos outros, assim, até tem que tomar cuidado, que tem que cuidar de mim também, né? Nesse momento. Mas, assim, de criança, eu acho que se olhasse para trás, assim, eu estou fazendo muito do que eu fazia no passado. Aquele passado te construiu, talvez. Bastante, bastante. Tanto é que quando eu entrei na universidade, né? Tipo, quando eu me formei, eu falei, eu vou ser enfermeira, uma parte de mim, mas eu vou ser professora em outra parte. Né? Porque é o que eu queria ser. Cuidar e ensinar. Exatamente. Que legal, que bonito. São outras formas, né? Que a gente tem que reativar e a gente tem que realmente, igual você falou, você tem que se satisfazer, né? São momentos que a gente precisa disso. E assim, mudando completamente de assunto, agora que tá frio, não sei até quando, mas espero que por muitos dias, você prefere chá ou café? Eu prefiro café. Eu também. Opa, então já Nossa. juntamos nós três um cafezinho. Só faltou o cafezinho na nossa conversa. Ali do lado tem. Vamos tomar Na daqui a reunião pouco. tem. E agora, professora, que a gente já quebrou o gelo, que a gente conhece um pouco melhor, o que te trouxe até aqui, né? Claro. E eu queria falar um pouco sobre o projeto Estímulo, que existe aqui no campus Curitiba da UTFPR. Eu já sei também que a motivação da criação desse projeto também vem da tua vivência pessoal. Eu queria que você contasse um pouco quando ele surgiu, o que te motivou, que foi justamente essa tua vontade também de aliar, talvez, esse conhecimento científico e técnico ao cuidado, né? Então, é uma boa pergunta, né? Um bom embasamento seu, né? Então, quando eu sempre, na verdade, na disciplina que eu ministro, nas disciplinas que eu ministro na radiologia, no curso de Ecologia e Radiologia, pela área, na verdade, sempre foi voltada muito a atendimento ao paciente. Então, atender pacientes que fossem diferenciados. E quando eu comecei uma disciplina, na verdade, ela se chamava, na época, os métodos especiais em enfermagem para o curso de radiologia, mas era para mostrar um pouco como que eles iam fazer um exame num paciente que não parava quieto. Bem isso, né? Criança, por exemplo. Exatamente. Criança, um paciente que tivesse alguma deficiência mental, né? Alguém que tivesse alguma movimentação, foi assim, mais ou menos assim. E foi. Eu tive uma monitora voluntária e ela me levou até a PAI, né? A gente foi até a PAI lá em Santa Felicidade. Eu levei até o grupo da radiologia lá. A gente foi até com o pessoal da educação física, do curso de educação física na época. E a gente foi lá, foi um momento muito rico. Só que a gente foi só para fazer uma visita. E daí, naquele momento, conversando com a diretora e com o professor, ele falou assim, vamos tentar encaixar mais coisas. Deixa eu ir até a universidade e começar a falar para vocês, isso era mais ou menos 2017, mais ou menos. Né? Nós estamos em 2024, 7 anos atrás. E daí, eu comecei então, eles vieram para cá, eles vinham para cá na disciplina. Aí, chamei eles primeiro, depois chamei o pessoal do DPED, por causa da questão da audição, que tinha uma professora que também, né, tem problema de audição, e ela também teve que fazer radioterapia. Daí, achei legal que ela falasse para os alunos, porque os alunos da radiologia também atuam em outras áreas, né? E daí eu fui levando eles em outros locais, fomos no Instituto dos Cegos, fomos em vários locais, no Instituto do Rim também, para ver um paciente que tivesse um transplante, sabe, algumas coisas assim. Foi quando eu caí na Associação Parkinson Paraná, né? E a minha mãe já tinha Parkinson naquela época há 7 anos. Minha mãe estava numa fase até mais ou menos bem, assim, né, no Parkinson. E daí foi quando, em 2018, daí associando a Associação Parkinson Paraná, que também a gente começou a fazer um contato, né, para tentar levar os alunos lá. Uma aluna também que ela também já me conhecia, ela era do centro acadêmico, e ela falou, professora, vamos fazer um trote solidário. Daí eu falei, tem a Associação Parkinson Paraná, vamos lá. E daí a gente foi até fomos de ônibus lá, foi legal com os alunos, com os calouros, foi numa época fria, porque era mais ou menos em maio que a gente foi, mais ou menos abril, assim, esse tempo gelado. E daí eu falei, vamos levar então, de vocês só irem, então levem um lanche, cada um leva um prato. E foi quando a gente chegou lá, sabe? Foi bem legal a integração, os alunos foram, né? Foi o primeiro contato com os alunos. E depois a gente fez uma doação de lã para a associação, porque os alunos também queriam doar. E foi aí que eu comecei praticamente o projeto, né? Aí eu comecei a levar os alunos lá, a gente fazia organização, fazia um planejamento de ensino, fazia um plano de ensino, porque os alunos da disciplina tinham que aplicar a aula lá. Em 2019, nós voltamos praticamente lá. E fizemos essa integração. Então, os alunos daqui iam para lá, e daí, se precisasse, os pacientes iam para cá. Então, foi esse contato que eu tive.
Aí, em 2019, mais um 18, mais ou menos, eu acho que eu registrei o projeto com outro nome, que era Ações de Interação na Associação Parkinson Paraná, porque a gente fazia só com a Associação Parkinson Paraná. E daí, em 2000, daí também encontrei aqui dentro da universidade uma amiga, que é a vice-coordenadora do meu projeto, mas que ela também tinha começado a faculdade de enfermagem comigo, não tinha terminado, na época que eu terminei, mas depois ela terminou, foi fazer outra faculdade de design, e ela é professora de design. Aí ela falou, Kátia, vamos montar um projeto de extensão. Daí eu falei, ela falou, você sempre tem umas ideias boas? Eu falei, vamos fazer nada do Parkinson. Foi quando a gente, literalmente, em 2020, a gente pensou no estímulo. Daí a gente batizou o projeto em 2020, praticamente, né? E começamos com a paleta de cores, começamos com a identificação do estímulo daí. Já com uma profissional do design atrelada. E com uma turma também, já tinha voluntários do design também. E, professora, antes de eu passar a palavra para a Fran, queria entender um pouquinho mais sobre o Parkinson, né? As pessoas sempre associam aquela... Eu não sei se a palavra seria sintoma, mas aquilo que a gente vê da pessoa tremendo as mãos, por exemplo, né? Uhum. Mas além desses sintomas, digamos assim, motores, existem outros que as pessoas podem sentir até muitos anos antes, né? Eu queria que a professora fizesse um resumo do que é a doença, enfim. Tá, então vamos lá. Primeiro vou começar com a doença, então. A doença de Parkinson, né, é a doença neurodegenerativa, porque ela faz uma degeneração dos neurônios, né, principalmente dopaminérgicos, que é onde falta dopamina. Ela fica numa região do cérebro chamada mesencéfalo. Então, a gente tem a parte principal do nosso cérebro, né, que a parte mais de 2/3 do cérebro praticamente tem a parte do córtex cerebral, depois tem a parte do diencéfalo e tem a parte do mesencéfalo. É onde começa a doença, porque tem a parte da substância negra, né, ou substância nigra, que algumas pessoas podem encontrar, que ela é como se fosse umas asinhas, assim, né, ela é mais escura mesmo, e os gânglios da base que produzem a substância juntamente com algumas neurotransmissores que a gente produz. Então, atualmente, ela é a segunda doença mais comum no mundo, né, não só no Brasil. Ela só perde para a doença de Alzheimer, que é a primeira doença. Ela afeta mais homens do que mulheres. Mulher, por quê? Porque a mulher tem até uma proteção por causa dos hormônios. Então, na realidade, é mais comum você ver, é mais frequente em homens, apesar que você vê mais nas associações, mais mulheres junto com os homens, porque os homens acabam não indo muito sozinhos. Uhum. Né? Ela não é tão frequente em mulher. Né? A faixa etária que ela comete é depois dos 65 anos. Né? 65, 70, né? Mas tem pessoas que têm Parkinson precoce, mas vamos deixar essa parte de lado. Então, acho que do Parkinson, acho que deu para entender essa questão, né? E como é que ele começa? Na verdade, tem 3 sintomas que eles têm que estar juntos, né? Ou juntos, ou um deles tem que estar mais prevalente para poder diagnosticar. É o tremor em repouso, então a pessoa tem que estar em repouso, né? Ela pode ter tremor nos braços, na mão, né? Pode ter em algum local do corpo, já vi pessoas tremendo que fazem a cabeça, pessoas que tremem o lábio, né? Mas é um tremor de repouso, não é o tremor que você vai pegar alguma coisa de movimento, porque aquele é tremor essencial e pode ser por outros motivos. Acho que a Fran deve ter estudado alguma coisa nesse sentido. Aí, o que acontece? Então, é o tremor, a rigidez de movimento, a pessoa fica muito rígida, ela não consegue relaxar, sabe? Mas isso é uma questão tensional, por causa da região do cerebelo também, que a doença pode sair do mesencéfalo e ela pode descer pela ponte bulbo, ela pode pegar a região do cerebelo, que é a região de equilíbrio. E uma outra questão é a lentidão de movimentos. Isso é bem importante, ou seja, para pegar esse teu celular, ela vai levar muito tempo até ela conseguir pegar e até ela conseguir trazer. Então, a lentidão de movimento é uma coisa muito frequente. Tem pessoas que têm esses 3 e tem pessoas que começam com outro sintoma, que pode ser até alucinação, porque ela pega uma região do mesencéfalo que mexe com o tálamo, né? Então, mexe com regiões glândula pineal, então ela mexe com a alucinação. A alucinação é tão frequente que a pessoa acha que alguém vai matar ela. E tão frequente que é. Ela pode ter constipação intestinal, né? Mas não associada a Parkinson, mas pode ter sintomas anteriores, né? Tem gente que tem alguns sintomas de depressão. Então, a depressão, às vezes, quando tem alguma questão, pode levar ao Parkinson, né? Pessoas que têm, às vezes, ansiedade, né? Mas, assim, são alterações que a pessoa pode ter e que ela pode, às vezes, estar somatizando, né? Porque ele é multifatorial, ele não é um fator só. Né? Aqui eu vou colocar um parênteses. A minha mãe começou com 66 anos com Parkinson. A minha mãe não tinha história de Parkinson na família. Né? Não tinha ninguém da família. Talvez tivesse algumas coisas
que, por exemplo, minha mãe trabalhou numa sapataria, que ela falou alguma coisa, talvez, de produtos químicos, né? Que tem também um associado a essa questão de inalar produtos, né? De acabar respirando algumas coisas. Então, algumas profissões podem ter alterações na região, mas não que vá levar ao Parkinson, né? Então, assim, são sintomas, o pessoal separa sintomas motores e não motores, né? Motores ligados à parte motora. Então, o que eu falei, na região de lentidão, né? Tem uma questão que a pessoa, ela acaba se curvando mais, ela fica com mais medo de cair, né? Então, ela tem que colocar o pé meio arrastado no chão, ela vai meio que arrastando o pé, para ela não cair, daí ela acaba fazendo a parte da coluna, né? Não tem até uma questão da própria marcha, assim, uma dificuldade para dar a passada? Não tem até uma bengala que faz um laser, assim, no chão que facilita? Tem. A marcha fica um pouco mais lenta, né? E a pessoa fica com mais... como afeta um pouco mais o cerebelo, então, por exemplo, eu falo sempre que essa arrancada de a gente levantar, né? Rápido, como eu levantei agora, é fácil pra gente. Para quem tem a doença, é difícil. E quando ela está numa fase que ela não tem a dopamina no cérebro dela, você tem que fazer estratégias. Então, você tem que até colocar alguma coisa colorida na frente, ou colocar um obstáculo, um pé na tua frente, alguma coisa, daí o cérebro vai entender que tem um obstáculo, daí ele vai conseguir levantar. Mas tem essa bengala que você falou, tem também, e tem alguns cuidados que tem que ter, né? A pessoa, ela tem que andar às vezes com algum apoio, né? Com andador, né? Ou ela tem que andar com alguém encostada, para que ela evite queda, né? Porque a queda, ela é fatal, né? Em todos os sentidos, né? Então, a pessoa, ela acaba tendo que ter algumas modificações no corpo. Entendeu? Mas tem isso. Uma outra coisa que tem também é que a escrita, né? O pessoal fala de micrografia. Então, a escrita também começa a ficar prejudicada. Tem gente que começou com a escrita nesse sentido. Então, os sintomas são variáveis para cada pessoa, né? Mas para você juntar o conjunto, tem que ter aquilo que eu falei, que é o tremor e repouso, a lentidão de movimentos, né? E a rigidez muscular. Para você ter um diagnóstico mais, né? E tem gente que começa com 10, 15 anos antes da doença aparecer. Talvez não perceba, né, que seja doença. A sua mãe, ela foi diagnosticada com 67 anos. 66. 66 anos. O jovem, ele também pode ser diagnosticado com Parkinson? Pode, Franciele. As pessoas que eu conheço, a gente conhece gente com 33, 34 anos, né? Pessoas mais antes dos 40 e pessoas entre 40 e 50. Né? Então, assim, atualmente, talvez seja, também, talvez pela divulgação, que eu acho que é um lado bom, da gente poder divulgar e estar falando dos sintomas, a pessoa está percebendo algumas coisas, né? Acho que isso é um ganho que se tem. Mas também eu acredito que a vida é estressante e a vida que a gente tem, hoje em dia é tudo muito, né, muito conectado, né? A gente está sempre, né, não desliga o cérebro, né? Falamos no quebra-gelo de fazer alguma coisa mais, né, que você relaxasse. Eu acho que a dificuldade também tem isso. Mas tem pessoas que têm sintomas, e tem muitas mulheres também. Então, talvez daqui a um tempo, talvez a gente tenha uma mudança nessa questão, dizendo que só, né, que os homens são mais frequentes. Acho que nós também, né, eu acho que a gente acaba somatizando muita coisa. Mas tem muitos jovens, né, ou pessoas que não chegam nem até os 50, já estão com diagnóstico de Parkinson. E também tem, assim, tem a questão também de, conforme a idade, tem uma diferença em relação aos sintomas, né? Isso eu ia perguntar também, se era mais... expressivo os sintomas no jovem ou era uma coisa menos acentuada? Depende de como a pessoa também vai aceitar, porque tem as fases da aceitação, né, a fase da negação, né, da culpa, né, dessa questão, né, mas tem alguns jovens que eles têm uns sintomas mais leves relacionados às pessoas mais idosas, vamos falar assim, né. Mas tendem a ser às vezes mais acentuado, mas você consegue controlar mais facilmente, às vezes, né? Porque você tem condições, até porque os neurônios estão melhores, né? E a parte cerebral está melhor. Com o passar dos anos, você tem mais perda. E, assim, eu reforço que quanto antes a pessoa diagnosticar, melhor é o tratamento, não só medicamentoso, mas o tratamento complementar, que a gente pode falar, né? Que é o tratamento de fisioterapia, fono, grupo de apoio, rede de apoio que possa ajudá-lo, que ela possa também se sentir útil em alguma coisa, isso é fantástico para ela. Né? E atividade física também, né? Professora, agora uma outra questão sobre a questão do Parkinson é que muitas pessoas que têm a doença de Parkinson, elas sofrem preconceito,
né? Porque quando elas estão na rua, muitas vezes elas são confundidas com pessoas embriagadas, enfim, por conta dos tremores e da dificuldade que elas têm para fazer alguns movimentos, né? Como preparar a sociedade melhor para receber as pessoas com doença de Parkinson? Olha, eu acho que a conscientização, a divulgação, né, e o conhecimento. A gente não tem como as pessoas conhecerem, né, no universo com tantas doenças aparecendo e com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu acho que, que cada um tem que fazer a sua parte. Não é muito fácil, né? Eu comecei, até vou engatar uma parte aqui, eu comecei o projeto por causa disso, que eu comecei a ver, quando minha mãe começou uns sintomas que eram um pouco mais evidentes, era muito complicado a gente ir em alguns locais, sabe? Por exemplo, você ia no restaurante, ela precisava de mais espaço para poder passar, ela tinha mais dificuldade porque ela derrubava alguma coisa, sabe? E aquilo, assim, no começo até me incomodava muito, porque era difícil, sabe? Tipo, uma vez, assim, uma coisa muito, chamou muita atenção, foi que a gente estava no restaurante Santa Felicidade, que é um lugar chique, né? E completamente, né? Organizado e conhecido mundialmente, internacionalmente, e tinha uma pessoa do lado que ficou olhando, minha mãe estava com dificuldade, eu falei, nossa, mas por que ela também, tipo, né? Eu falei, mas também ela não tem que saber, eu tenho que ajudar, né? Ensinar ela, ajudar ela também, né? Então, eu comecei o projeto com essa função também, de mostrar para as pessoas que não conheciam sobre a doença, para poder entender e ajudar, para evitar esses preconceitos, né? Porque às vezes a pessoa, ela treme tanto, e se ela ficar nervosa, na ansiedade, ela não consegue nem andar. Ela fica parada, assim, como tipo eu tô agora, assim, ela vai congelar, né? Você vai falar assim, o que vai fazer com ela? Você tem que esperar ela parar, dar uma cadeira, dar um copo com água, fazer ela sentar, se acalmar, porque a pessoa não vai conseguir sair, né? E daí minha mãe queria que chamasse outra pessoa para poder ajudar. Eu falei, mãe, mas ela não conhece que a senhora tem Parkinson. Então, acho que isso também me deu uma motivação, né? E me deu um desejo de poder informar as pessoas. Acho que as pessoas têm que saber, né? Eu já ouvi de vários pacientes que eles estavam no elevador, não conseguiam apertar um botão, daí a pessoa, sabe, confunde e fala, né? Ou de manhã cedo, até falando, mas o que você já bebeu de manhã, né? A pessoa está tremendo, né? E às vezes não é essa a questão, né? Acho que a gente tem que... Às vezes a gente faz a gente tem aquela imagem da pessoa, né? Você faz daquela situação, mas você tem que conhecer a história dela anterior, né? Então, assim, eu acho que se você não informar e não falar, e também o paciente tem que falar, né? Eu assim, acho que na minha família, tanto com meus irmãos quanto com meu pai, a própria minha mãe demorou muito tempo para falar sobre a doença, sabe? E eu falava, minha mãe tem Parkinson. A maioria da pessoa olhou para mim e falou, mas o que é que essa moça está falando? Eu falei, ela tem Parkinson, que é uma doença assim, assim, assado. Porque na pandemia ela foi tomar vacina, a moça da enfermagem não sabia o que era, porque ela estava com movimentação, com discinesia. Daí ela falou, tua mãe tem que ficar quieta. Eu falei, mas o que é que... Minha mãe tem Parkinson. Ela olhou para mim e falou, o que você está falando para mim, né? Eu falei, Parkinson, uma doença assim, assim, assim. Então, assim, é difícil, né? Porque a gente ainda se fala muito, as pessoas conhecem bastante o Alzheimer, né? Mas o Parkinson em si, as pessoas confundem. Mas espera-se que o profissional da saúde saiba, né? Esperamos, né? Esperamos que a gente consiga chegar até eles, né, Aline? Porque não é fácil, né? Mas então, eu como uma profissional de saúde, eu penso, eu também não tive um conhecimento, né? Mas a gente tem que passar o conhecimento para as pessoas que não têm. Então, nesse sentido, eu acho que se a pessoa falar, quanto mais ela falar, mesmo que a pessoa... Hoje em dia, né, todo mundo tem um celular, alguma coisa para pesquisar, mas fala, eu tenho Parkinson, eu tenho tremores, eu não consigo sair daqui, né? Eu já vi vários pacientes que estão no nosso projeto, são voluntários, falaram, olha, eu já fui no aeroporto, já fui barrado, eu tive que descer do Uber, porque o rapaz falou que eu estava drogado, falou, mas o que você está fazendo tremendo esse horário, né? Então, assim, você tem que... É difícil, daí, como é uma doença que mexe muito com a parte emocional, né? Hoje em dia tem até aqueles cordões, né? Doenças ocultas para você poder utilizar para as pessoas. Tem gente que usa pulseirinha também, que tem o Parkinson, né? Então, assim, mas isso é para da pessoa, não adianta a gente querer também que alguns usem e alguns, né? Não usem, né? E sobre repassar informação e conhecimento, quais são os principais tratamentos atuais para a doença? O tratamento, na verdade, a primeira base do tratamento, ele é medicamentoso. Né? O medicamento, ele vai acompanhar desde o começo até, né, até quando toda a vida da pessoa. Ela tem que fazer um acompanhamento de muitas coisas, porque aqui está um detalhe, né, Franciele? Porque o Parkinson, ele mexe com o corpo inteiro.
Então, você pode ter a questão de alterações olfatórias, você pode ter a questão de engasgo, a pessoa pode engasgar um pouco mais, porque daí ela pode ter a questão do sistema digestório, ela pode ter perda de peso, porque ela perde peso depois de um tempo, ela perde massa magra, vamos dizer assim, porque ela começa a absorver menos, né? Então, assim, você tem que controlar a questão cerebral, às vezes uma questão de ansiedade, né? Algumas pessoas têm associado depressão, né? Tem que tomar alguma medicação, só que daí você tem... um ajuste muito difícil, porque daí você está mexendo com uma área muito delicada, que é o cérebro, e daí você tem que dar uma medicação com uma dose muito pequena, porque você tem que tomar cuidado para não piorar o Parkinson daí. Uhum. Então, tudo que vai mexer com o cérebro vai tender a piorar o Parkinson, né? Mas aí, as terapias... né? As terapias, a fono, o físio, atividade física, que eu já tinha comentado, né? Estimular a pessoa a fazer algumas coisas por ela, é um tratamento também, sabe? É difícil, mas eu vejo que às vezes o meu irmão quer ajudar, quer segurar o copo para ela. Eu falo, não, deixa que ela segure o copo sozinha, porque mesmo que ela derrube, mas ela tem que fazer alguma coisa por ela. E um tratamento que está, assim, que é mais, assim, não moderno, né? Mas aqui no Brasil é mais novo, é o estimulador cerebral. A estimulação cerebral profunda, mas aí com estimulador, com cirurgia. Mas não são todos os pacientes que podem entrar nesse protocolo, né? Mas é o grupo que a gente tem de pesquisa aqui, com o pessoal da engenharia elétrica, engenharia eletrônica, e com neurologistas, e com acadêmicos também. Mas aí nós temos para poder fazer algumas coisas, né? Porque é uma cirurgia extremamente invasiva, né? E é o que eu tenho acompanhado, que pessoas mais jovens que conseguem colocar, até pela questão de custo, né? Porque tem uma outra parte de financeira, né? E então, é o tratamento. Tem gente que testa, tem o cannabis também, tem muitas pessoas utilizando cannabis para até poder fazer relaxamento, relaxar a musculatura e poder caminhar também. Também tem a questão da gente colocou na cartilha sobre a terapia com cannabis. E a nível, está para ser lançado, mas não está lançado a nível de Brasil, algumas medicações que são, tipo, meio mais para poder inalar, né? Para ver se você consegue chegar mais rápido na região cerebral. Que o Parkinson, na realidade, como eu falei que mexe com o sistema nervoso, a gente também tem que cuidar da questão intestinal, porque algumas medicações são absorvidas no intestino. E você precisa ter um intestino que funcione mais corretamente e também um alimento que ele não... que a proteína do alimento, que a mesma proteína que tem na medicação, ele não como é que é? Ele acabe não sendo absorvido. Ou seja, é complexo. Extremamente. Tudo que lida com o cérebro gera um nível de complexidade, né? Bem grande. Professora, como que funciona, resumidamente, assim, o projeto Estímulo, que ações ele desenvolve e quem está nos ouvindo, alunos ou servidores, ou mesmo terceirizados, ou mesmo comunidade externa que quiser participar, o que deve fazer? Então, o projeto, a gente tem ações bem diversificadas. Eu costumo dizer que todo mundo é bem-vindo no projeto, né? Se vocês também quiserem ajudar, né, quiserem participar, porque o projeto ele tem ações presenciais e ações online. Online a gente já vem desde a pandemia, então a gente tem o Chá das 5, que já é, né, nosso 4º ano do Chá das 5, vamos ter uma amanhã, inclusive, falando sobre os jogos do Parkinson. A gente tem, a gente tem, então, materiais que a pessoa pode pesquisar, né? Então, ela aprende muito. Eu sempre costumo dizer que a pessoa que não conhece, mas não só sobre a doença de Parkinson, uma doença de Alzheimer, memória, demências, que está mais comum a gente poder, né, ouvir falar, as demências, então, a pessoa, ela vai entender muito. E o próprio paciente, ele também tem muito sobre a doença dele. Eu tenho relatos de pacientes que colocaram a gente tem no canal do YouTube do projeto, que os pacientes falaram que quando entraram no projeto, conheceram mais a doença e se ajudaram mais também, né? Então, a gente tem rodas de conversa, que é nosso carro-chefe também, desde o ano passado, a gente faz rodas de conversa, instituições de ensino, instituições gerais, né, para a sociedade, inclusive, falando sobre a doença de Parkinson, e eu costumo levar pacientes que consigam falar um pouquinho sobre como a doença chegou para eles. Porque, às vezes, por exemplo, a gente já foi na enfermagem, levei já um enfermeiro que tem a doença de Parkinson para explicar um pouco. Que acho que daí é a vivência, né? Tem uma dentista que ela acompanha a gente já veio na eletrônica também falar para o pessoal sobre o estimulador. Então, as pessoas estão ouvindo, estão nos assistindo, né? Podem participar. Então, a gente sempre segue o calendário da universidade. Então, o nosso cronograma é semestral.
Então, a gente faz a divulgação nas redes sociais, a pessoa tem que se inscrever e daí nós temos algumas coisas, falando de série, né? Mas a gente está criando algumas séries também, né? Conhecendo o Parkinson, algumas coisas que a gente está querendo lançar também. Então, as pessoas são muito bem-vindas, profissionais também, pessoas que de repente, têm uma expertise no Parkinson, né? Hoje em dia, a gente já vê várias pessoas que acabam atuando, mas se quiser ajudar, é sempre bom reforçar que é um projeto de extensão. E a gente também tem a parte de ensino, porque na disciplina que eu dou de Anatomia Humana 2, os meus alunos gravam um vídeo e me autorizam a colocar no canal do projeto. Então, é um projeto de extensão, de ensino e de amor, né? Porque ninguém faz isso porque não gosta, né? Então, a gente tem que gostar muito do que a gente faz. Obrigada, Kátia, por ter disponibilizado o seu tempo para conversar com a gente e com toda a comunidade do Campus Curitiba. Foi um grande prazer recebê-la. Obrigada a vocês. Eu fico muito feliz em divulgar o projeto numa instituição que não tem a expertise da parte, né, neurológica ou neurodegenerativa, mas quem sabe no futuro a gente tenha, né, com outras parcerias também. A gente tem parceiros no projeto, tanto a nível nacional quanto internacional, e a gente pretende divulgar mais e fazer mais, abrir mais o projeto, sabe? Porque ele vai para o 5º ano, quase 5º ano e meio, mais ou menos, já está quase se formando na faculdade, mas a gente tem que melhorar bastante. Temos muita coisa a aprender também. Tem pós-graduação ainda. Tem, com Não vai parar certeza. só na graduação. Não, com certeza, Franciele. E obrigada a você que nos acompanhou, que nos ouviu. Foi um prazer ter a sua companhia. Escreva pra gente se tiver críticas ou mesmo elogios ou sugestões de entrevistas para o nosso podcast. O e-mail é o ascom-ct@utfpr.edu.br. E nós te esperamos novamente no próximo episódio. Um beijo, tchau! Este podcast é produzido pela Assessoria de Comunicação da UTFPR Campus Curitiba. Apresentação e roteiro, Aline Nunes. Edição e finalização, Aleph Nicolas. Apoio técnico, Coordenação de Tecnologia na Educação do Campus Curitiba, COTED-CT.